Alô, bom dia. Estou fazendo aqui esse vídeo a pedido do chefe do departamento de matemática e vou começar falando um pouco sobre a nossa profissão do matemático. A profissão do matemático é uma profissão muito boa. É uma profissão em que você trabalha como professor e você faz pesquisa. Só. A não ser que você esteja numa sub-área da matemática que é propícia para outras coisas, como por exemplo estatística. Mas aí você é considerado não matemático, mas você é considerado estatístico. Não é? Então é uma coisa diferente. A nossa profissão, ela é uma profissão jovem, muito jovem mesmo no Brasil. Eu diria que ela se iniciou na USP no primeira parte do século passado. E isso começou bem devagar. Não é? Posteriormente, ela continuou, por exemplo, com a criação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do INPA, no Rio de Janeiro, e os vários centros, inclusive de Fortaleza. Vários centros de formação de matemáticos. Aqui em Fortaleza foi um deles. Houve um certo momento em que, com a criação da Universidade de Brasília, ficou mais ou menos entendido, subentendido, que a Universidade de Brasília se tornaria o grande centro de formação de matemáticos, físicos, químicos e pesquisadores da área de ciências básicas. Mas acontece que Brasília foi praticamente destruída na época de 64 e os professores fugiram de lá. Foram para outros campos, em particular para Fortaleza. E nos ajudaram muito aqui a colocar a Fortaleza para frente, não é? Colocar, digamos assim, a fazer com que nós, professores e alunos do Instituto de Matemática, conseguíssemos realizar o grande sonho de fazer um doutorado em matemática. Esse doutorado, evidentemente, tinha que ser feito inicialmente no exterior, o que foi feito. Vários de nós, eu inclusive, fomos para o exterior para fazer o doutorado. Regressamos e demos continuidade ao que nós estávamos fazendo aqui. Foi criado um mestrado aqui primeiro, claro, e o mestrado foi muito bom. Era considerado, se não o terceiro, o quarto melhor mestrado do país. E depois de vários anos, se criou coragem para ter um doutorado. E criamos um doutorado, e o doutorado está aí também listado entre os melhores doutorados que existem em matemática no país. Então, esse é mais ou menos um resumo da história de como foi a coisa aqui no Ceará. Tem que lembrar que na época que se criou o Instituto de Matemática, na época que eu entrei na universidade, se você fosse uma pessoa que gostasse de matemática, você faria vestibular para a engenharia. Se você fosse uma pessoa que gostasse de biologia em algum nível, você faria vestibular para a medicina ou para ciências agrárias. E se você fosse uma pessoa que gostasse, digamos assim, de discursos, de argumentações, etc., você faria vestibular para direito. A universidade era formada de escolas de formação profissional, medicina profissional, direito profissional, engenharia profissional. Você tinha a odontologia profissional, que formava veterinária não, ciências agrárias, que naquele tempo formava o engenheiro agrônomo, e que tinha um bom curso, como acho que ainda tem. Mas esse era vamos dizer assim, o caminho.
A criação dos institutos básicos foi uma grande inovação para a nossa universidade, porque ela criou a oportunidade de que a universidade formasse pesquisadores em ciências básicas. Esse foi digamos assim, um resumo super resumido de como foi a história aqui no Ceará, né? Na parte de matemática. Nós, eventualmente, nos tornamos um centro sólido, ajudamos a criar cursos de matemática nas universidades do Nordeste e do Norte, não é? E anualmente a gente sempre mandou para fora pessoas para fazer doutorado, até muito recentemente, grupo grande de alunos nossos iam fazer doutorado no exterior, apesar de a gente já ter doutorado aqui. As nossas ligações com o exterior se tornaram mais sólidas, então a gente passou a receber com frequência visitas de grandes nomes da ciência mundial, particularmente na área de matemática, né? E esses nomes, essas pessoas, nos ajudaram muito, não só a melhorar o nosso curso, não só a descobrir talentos, né, que a gente tivesse encobertos na nosso corpo de alunos, né, como abrir portas nas universidades no exterior para que nós fôssemos para lá. Olá, eu sou o professor Melo Júnior, professor do curso de Sistemas e Mídias Digitais do Instituto SC Virtual, e é uma honra ter sido indicado para essa homenagem. Até agora eu não sei muito bem ainda porquê, mas que bom que aconteceu, né? Quero agradecer imensamente aos meus colegas e amigos do nosso curso e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês. A minha formação inicial é em Ciência da Computação, a graduação, o mestrado e o doutorado. Em particular, foi no mestrado que eu comecei a achar interessante essa questão de tentar discutir coisas novas com pessoas, né? Não mais com pesquisadores, mas com alunos, principalmente quando a gente ministrava algum seminário, né? Tinha que dar alguma aula, às vezes com o próprio orientador e tudo mais. Assim que eu acabei o mestrado, eu mandei meu currículo, logicamente, né, para algumas universidades. Minha área original é computação gráfica, programação OpenGL, matemática aplicada. E eu fui chamado para uma universidade particular aqui em Fortaleza, há muito tempo atrás. Na primeira reunião de professores é que eu descobri que eu tinha sido chamado para ministrar computação gráfica, mas não para computação, para comunicação social. O impacto, logicamente, foi muito grande, porque era outro curso completamente diferente. As primeiras aulas foram muito interessantes, porque eu tive que me adaptar ao perfil do alunado, que era bem diferente da computação. O aluno de comunicação social da publicidade e do jornalismo tem uma base bem diferente e tem interesses muito específicos. Na verdade, que bom que eles são bem específicos e bem diferentes do que eu vinha fazendo até então. Agora eu tinha que lidar com tratamento de imagens, trabalhar com ferramentas gráficas, edição e mais uma série de coisas que até então eu implementava, eu não utilizava. No decorrer desse curso, eu fui chamado para coordenar uma especialização em comunicação e novas mídias. E aí eu aproveitei para ser aluno e professor da especialização. Então cursei também isso aí, e essa foi uma formação complementar muito importante para a minha vida. Ainda durante o curso eu fui chamado para outra universidade também. Lá eu trabalhava tanto na comunicação quanto na computação. E a gente diversificou ainda mais o público. E aí eu comecei a notar algumas necessidades de adaptação de conteúdos, já que o perfil do aluno era diferente e agora o conteúdo também é diferente. Eu comecei a lidar com a área de multimídia, que é essa junção da computação com a comunicação. Eu comecei a lidar com alguns desafios muito interessantes, né? O principal deles era como ensinar programação para as pessoas que às vezes nem tinham interesse em aprender programação. E às vezes não, às vezes é mais questão de base, a base era muito diferente. E eu comecei a adotar algumas técnicas que me foram muito úteis.
Mais tarde eu prestei o concurso aqui para o UFC e fui um dos primeiros professores do Instituto UFC Virtual que foi chamado para poder gerar um novo curso. Até então a UFC Virtual lidava só com curso de educação à distância e era necessário criar um curso presencial. A proposta foi criar um curso na área de multimídia, exatamente essa que a gente estava discutindo. E aí esses professores se juntaram, viram possibilidades, né? A gente discutiu muito possibilidades de disciplinas. Funcionou, o curso se chamou Sistemas e Mídias Digitais. Nas primeiras turmas a gente começou a fazer testes com várias metodologias, dentre as quais algumas adaptações, inclusive daquelas que eu tinha trabalhado até então. Descobri que isso tem nome, né? Se chama programação criativa. É a ideia de propor um problema ao corpo discente e, junto com eles, implementar possibilidades, ver o que funciona, o que não funciona, por que não funciona, isso é muito importante. E aí, dessa forma, sempre aliar teoria à prática. Nunca só a teoria, nunca só a prática. E os resultados finais levavam a novas teorias e novas práticas. E a gente fazia inserção de novos títulos e novas discussões e daí por diante. Isso foi utilizado em várias disciplinas, né? Desde disciplinas de programação, matemática aplicada à multimídia, direção de arte, edição de imagens digitais, etc. Até hoje, né, todo semestre eu tenho que fazer atualizações das disciplinas. Por quê? Porque eu acho que é o desafio que todo professor tem, né? Tem que sempre aprender. A gente não pode se restringir a nada. A gente tem que aprender com os nossos alunos, como em particular aconteceu desde o começo na minha vida de professor, né? Essa carreira que a gente escolheu, ela é fantástica, né? Não é a questão de ensinar, eu acho que é mais a questão de aprender, né? O grande desafio de aprender, desaprender e reaprender, né? Para isso, logicamente, a gente trabalha com muitas técnicas, muitas tecnologias. Eu sei que no começo é sempre muito complicado, né? Mas existem vários cursos que a gente vai trabalhando na nossa vida, alguns formais, outros mais informais, as discussões que a gente tem com os alunos, com os colegas, mas mais importante, com os amigos, né? E aí, independente de serem alunos ou professores, é importante você considerar sempre a ideia da amizade, tá? Conversar. Lógico, a gente precisa estabelecer alguns limites, mas acho que pensar o conteúdo, mas pensar para pessoas é o essencial. Se desafiar a tentar descobrir alguma coisa junto, né? Resolver, permitir que o outro resolva também, né? Descobrir que a gente está errado, isso é importantíssimo. E aí, de novo, acho que faz parte da ideia das metodologias que normalmente nós exploramos. A questão de tentar resolver problemas, propondo inclusive nossos problemas, encontrando soluções, muitas das quais nem foram pedidas, mas elas aconteceram. Eu acho que a parte mais prazerosa de ser professor é acompanhar a evolução do aluno. Muitas vezes a gente chega com alunos que já sabem, simplesmente já sabem o que deveriam saber, teoricamente, né? E aí você mostra que calma, né? Existe muito mais o que poderia ser aprendido. Então, assim, pode ser que ele saiba algo técnico, mas a questão mais profunda, né, da discussão mais complexa, não está lá. E aí é importante inserir. Há um outro extremo também, do outro lado, que assim, é o aluno que acha que é incapaz. Assim, vou fazer essa disciplina, mas eu acho que eu vou reprovar, vou desistir. E você parar um pouco no dia, né? Às vezes você não consegue nem fazer pessoalmente, você manda um e-mail, dizendo assim, isso é um aluno tão bom, né? Aconteceu algo no meio do caminho aí que não precisa saber o que foi aconteceu, mas que pode ser corrigido, né? Vamos parar um pouquinho, vamos ver o que a gente pode ajudar e fazer acontecer, né? Nem sempre funciona, é verdade, há muitos percalços no meio do caminho, mas sempre que funciona é o que te dá mais prazer, né? Assim, não é nem ver um aluno bom fazer coisas boas, é mais ver o aluno que achava que não era bom fazer coisas boas. Isso é o que dá mais prazer na profissão. Eu espero estar contribuindo na vida dos meus alunos como mostrar uma possibilidade, não a certa nem a errada, mas uma possibilidade. E a partir dali ele poder discutir o que pode ser melhorado, o que pode ser aproveitado,
né? Aquele conteúdo que foi passado, algo que eu sempre converso, assim, de vez em quando, é tão bom, um ex-aluno de muitos anos atrás acaba mandando um e-mail, assim, olha professor, eu visitei uma exposição, eu achei isso tão interessante, aí manda umas fotos, manda um vídeo da exposição, e aí eu guardo para ser um conteúdo para os próximos alunos, né? E isso é essencial, acho que essa interação aluno-professor, mas muito mais importante que isso, né? Aprendiz-aprendiz, para sempre. Eu quero agradecer novamente, né, por estar aqui, conversando um pouquinho com vocês. Me sinto extremamente honrado por essa indicação, novamente, dos meus amigos, né? E eu gostaria que cada um pensasse um pouquinho no não o que pode ensinar, mas o que pode aprender. Né? Aprender com o seu amigo, aprender com a sua família, aprender com o seu aluno, aprender com o seu colega professor, mas com a instituição como um todo, com a comunidade como um todo. É isso. Obrigado. Qual é o melhor momento da vida do professor? As férias. Eu sou Zulmira Bonfim, professora do Departamento de Psicologia, e em nome do colegiado do nosso departamento, estou aqui para indicar o nosso professor homenageado, professor César Wagner de Lima Góes. A nossa homenagem, ela tem como grande objetivo ressaltar essas grandes qualidades do professor que nos faz escolher no momento como nosso homenageado. O professor César Wagner é aposentado, esteve no nosso departamento durante as décadas de 80, 90, até o ano 2013, 2014, e trouxe um grande legado para a formação dos psicólogos, principalmente no que diz respeito a populações, né, que estão em situações menos favorecidas. A formação do professor César Wagner foi inicialmente em Brasília, no CEUB, como psicólogo. Posteriormente veio para Fortaleza, que é a sua terra natal, e nos trouxe esse questionamento, né, para quem serve a nossa psicologia. Ele faz coro com outros profissionais e autores da psicologia social latino-americana que diziam, né, que mostravam que havia uma crise na psicologia que não respondiam às necessidades das populações em seus contextos. Então, ao nosso contexto, não se respondia a teorias pragmáticas, europeias, americanas, devido às nossas especificidades. Então, ele traz esse questionamento, buscando projetos de extensão que possam chegar até as comunidades no interior do estado do Ceará, aqui também nos bairros periféricos de Fortaleza, e cunhou então o termo psicologia popular, posteriormente psicologia comunitária, e trouxe então projetos de extensão onde vários alunos que hoje são profissionais, que ocupam cargos de magistério superior em várias universidades do interior do Ceará e aqui em Fortaleza, marcando essa possibilidade, né, de ver a psicologia em sua abertura para sair de uma visão mais elitista para uma visão mais comprometida com a sociedade. A formação do professor César Wagner, como eu já falei, inicialmente em Brasília, depois fez um doutorado em psicologia social na Universidade de Barcelona, onde pôde então divulgar, né, esses conhecimentos. Hoje nós podemos dizer que existe uma escola do Ceará, através do núcleo de psicologia comunitária e desses vários profissionais que hoje estão em diversos lugares do Ceará, do Brasil e talvez do mundo, mostrando, né, que existe uma forma de se fazer psicologia comprometida com a sociedade. Toda essa bagagem teórica, metodológica e prática
estão presentes em diversas publicações do professor César Wagner, em livros, artigos, e trazendo mais recentemente a noção de uma saúde comunitária, uma visão de que a clínica pode ser ampliada para uma outra visão de sociedade, de comprometimento e de transformação social. Também é um legado do professor César Wagner a compreensão de que a psicologia não está somente numa subjetividade idealista, mas numa subjetividade concreta e corporal. Então, o corpo do oprimido, o corpo das pessoas em condições sociais e materiais, ele é uma expressão dessa subjetividade e por isso também desenvolveu estudos em corporeidade, em biodança, análise transacional, mostrando na década de 80, que foi o boom de várias psicoterapias corporais, como podia se chegar também numa outra visão do que é a subjetividade, do que é o psicológico humano. Então termino essa apresentação breve, mostrando esse legado que temos o prazer de, no Departamento de Psicologia, o nosso colegiado, eu como aluna e como professora, que tive a oportunidade de conviver e trazer para vocês hoje essa homenagem do nosso colegiado. Olá, eu sou Kellen, psicóloga, professora da Faculdade de Medicina da UFC, e é com muito carinho e gratidão que eu participo desta homenagem ao César, uma pessoa que tem um papel transformador na minha vida. Ao longo da nossa convivência na UFC, o Góes foi muito mais que um mestre, ele se tornou uma inspiração viva, apontando caminhos com sabedoria e sensibilidade. Estar no NUCOM, com a orientação dele, nos instigou a contribuir com processos comunitários numa perspectiva de entrega e de compromisso ético com a gente mesmo, com o outro e com o coletivo. Com a biodança, o Góes me apresentou um novo jeito de enxergar a vida, mais facilmente conectado com a alegria, com a saúde e, sobretudo, com o amor que nos integra como seres humanos. Hoje eu tenho a oportunidade de levar um tantinho da saúde comunitária para a formação em medicina, reflexo das sementes plantadas em mim. Eu te agradeço, César, pelas teorias, pelos conhecimentos compartilhados e, sobretudo, pelo exemplo de como ser um educador que transforma pelo afeto e pela presença corporificada inteira. Góes, meu orientador acadêmico, junto com a Lu, nosso padrinho de casamento, sua contribuição em minha vida e na de tantas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com você é gigante, um presente. Meu profundo agradecimento e respeito por tudo que aprendi contigo, na mente, no coração e na alma. Um beijo e um abraço, cheio de amor. Oi César, aqui é o Emanuel Meirelles, eu fui do NUCOM e hoje sou professor do Departamento de Psicologia. Fico muito feliz por essa homenagem e eu queria contar uma passagem de quando eu era teu estagiário, que eu queria levar uma coisa pronta para um trabalho que eu fazia lá no Jardim Iracema, uma coisa já fechada, e eu não tinha nada pronto, te procurei, né, porque você era o supervisor, e falei, César, eu não pensei em nada ainda, não tenho nada pronto, o que você sugere de dinâmica, de alguma coisa que eu leve? E aí você olhou para mim e falou assim, bem calmo, né, do seu jeito, sempre foi assim, Emanuel, quando você for numa comunidade, não leve uma pasta não, leve uma mochila. E me deixou pensando sobre aquilo, né, e dizia muito dessa abertura para o mundo que você tem, dessa sabedoria que você consegue conjugar com rigor, com a fundamentação teórica e com compromisso social. Então, parabéns por essa homenagem, parabéns por ser esse professor que marcou a vida de tantos alunos, entre os quais eu me incluo. Fico muito feliz por isso. Um abraço, querido. Querido César, um grande abraço.
É com muita alegria que presto essa homenagem, expresso a minha gratidão por tudo que aprendi com você, desde a graduação até a nossa convivência no Departamento de Psicologia como professor, aos seus ensinamentos sobre a psicologia do trabalho e especialmente o seu trabalho pioneiro para abrir aqui no Ceará, enfrentando muitas resistências, e contribuir para o desenvolvimento da psicologia comunitária, contribuir para uma psicologia engajada, comprometida, com uma visão situada historicamente do ser humano. Então, minha admiração, minha gratidão e um grande abraço para você, César, querido. Um minuto é um tempo muito exíguo para falar do professor César e da representação que ele teve, que tem para a minha vida. Muito mais do que um mentor de docência, o César foi para mim um farol para a minha praxis profissional de psicólogo, tanto quanto professor, quanto para a minha vida, porque aportou para mim ali naquele momento que eu tinha 18, 19 anos, a possibilidade de uma visão de mundo muito mais alargada do que aquela que eu trazia. Então o César foi para mim um acontecimento, né? Isso que um professor com letra maiúscula significa e é para alguém, um acontecimento. O César trouxe para mim, para minha geração, a demonstração de que a psicologia é um potencial infinito, ela é muito maior do que pode imaginar a nossa vã filosofia, e principalmente quando falou da importância do social, e o social vinculado a afetos. O César me mostrou muito da psicologia, como também da biodança. Estive presente, eu adolescente ainda, portanto, há décadas, no primeiro momento que o César trouxe para nós o Rolando Touro e a biodança. Posteriormente, participei de formações da Escola de Biodança, organizada, dirigida pelo César, pela Ruth Cavalcante, e foram os momentos mais importantes da minha vida. Foi ali naquele lugar da biodança que eu transformei a minha perspectiva de existência. Então isso não é pouco para quando atribuído a alguém. Daí a importância e o meu agradecimento eterno para o nosso grande mestre, professor César Wagner, de quem eu tive a honra de ter sido aluno e posteriormente de ter sido colega professor no Departamento de Psicologia. César, você é muito importante para todos nós, você é um dos pilares da psicologia, do curso de psicologia, é um dos pilares da formação de muitas gerações e certamente repercutirá ainda por tantas outras, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Então, um abraço muito grande, fraterno, amoroso, por tudo isso que você significou para mim e para todos nós. Olá, sou Osileia, professora do Instituto de Ciências do Mar, o Labomar, e é com grande alegria que compartilho um pouco da minha trajetória como docente. E isso após ter sido indicada pela minha unidade acadêmica para a seleção de mentores de docência da UFC no ano de 2024. Gostaria de expressar minha gratidão ao Labomar, que votou favorável à indicação do professor Marcelo Moro. Fico imensamente honrada e feliz por esta indicação, ainda mais vindo do professor Marcelo Moro, que foi meu ex-aluno e hoje é meu colega no Labomar. Esta indicação, ela tem muito significado para mim, ainda mais nos 70 anos da UFC. É algo que me motiva ainda mais a continuar contribuindo com a educação. Na verdade, essa indicação ela representa o resultado de um esforço coletivo que envolve técnicos, professores, estudantes na concretização das nossas práticas pedagógicas, seja ela em sala de aula,
embarcada no mar, em atividades no estuário. O sucesso dessas ações pedagógicas depende da colaboração de uma equipe dedicada e comprometida. É graças a essa união de esforços que conseguimos proporcionar uma educação transformadora. Agradeço imensamente ao UFC, ao Labomar e a todos os meus colegas técnicos, docentes e estudantes que fizeram parte desta caminhada. Gostaria também de expressar a minha gratidão à minha família, meus pais e ao meu marido Daniel e ao meu filho André, cujo apoio constante tem sido fundamental ao longo dessa trajetória. Muito obrigada. Gostaria de compartilhar um pouco da minha carreira, dos desafios que enfrentei, dos marcos que foram importantes e dos valores que sempre nortearam o meu trabalho como docente. Vou iniciar pelos desafios. Ser docente em uma universidade pública no Brasil implica enfrentar desafios que vão muito além da sala de aula. Nos últimos 20 anos, vivemos momentos decisivos que impactaram profundamente a educação superior, que transformou o perfil do estudante universitário, requerendo que adaptássemos nossas práticas pedagógicas para acolher uma diversidade maior de experiências de vida e formação. Isso demandou de nós, professores e professoras, uma visão mais inclusiva e humanizada do ensino. Em 2007, tivemos o Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE. E em 2008, a UFC recebeu o primeiro curso do REUNE, o curso de Oceanografia, no qual eu ministro aula. Em 2012, tivemos a Lei de Cotas. A lei reservava 50% das vagas das universidades federais para estudantes que tinham estudado no ensino médio em escolas públicas. Hoje, a Lei de Cotas inclui outros segmentos da sociedade, considerando a equidade racial e outros casos. Essa igualdade, ela não pressupõe exclusão de excelência ou exclusão de meritocracia. O desempenho dos estudantes cotistas é igual ao desempenho dos estudantes não cotistas. Eu não obtive dificuldades pedagógicas nas disciplinas que ministrei. E vários egressos que foram cotistas se destacaram por mérito e hoje têm excelentes empregos em instituições públicas e privadas. Eu estava presente no Conselho Universitário na votação das cotas e posso afirmar que a UFC tem orgulho de promover a igualdade de oportunidade aos seus estudantes. A UFC tem orgulho de democratizar o conhecimento. Em 2016, tivemos a PEC 55, que limitou os gastos públicos e trouxe enormes dificuldades para as universidades federais, impactando diretamente a infraestrutura e os recursos de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. Ainda assim, todos nós, docentes e técnicos, continuamos a buscar formas de inovar e manter a qualidade acadêmica. Em 2018, foi implantada a Lei de Cotas para Deficientes, e isso resultou no aumento significativo do número de estudantes com deficiência no ensino superior e, logicamente, na UFC. Não existe nada que justifique uma meritocracia darwinista, que é a lei da sobrevivência do mais forte e que promove constantemente a exclusão de setores da sociedade brasileira. Nesse processo de inclusão, nós tivemos a nossa primeira experiência pedagógica com um estudante autista. Depois chegaram estudantes com dificuldade de mobilidade, estudantes com perda de visão e outros casos.
Mas o caso do autista, ele foi emblemático, ele foi judicializado por uma questão extra-labomar. E o juiz solicitou a adaptação de todo o projeto pedagógico para atender ao estudante. Não deve ter sido fácil para o estudante autista ingressar em uma universidade. Foi superação. O estudante, ele ouviu muitos nãos. E nós, enquanto UFC e Labomar, não poderíamos dar mais um não. Para nós foi também um desafio instigante, porque nós tivemos que ensinar fora do padrão que nós aprendemos. Essa situação, ela trouxe para mim, para meus colegas, uma reavaliação da nossa prática pedagógica. Inclusão é diversidade. Falta de acessibilidade é discriminação. Precisamos ser acessível ao outro. Acessibilidade não é só ter rampa. Acessibilidade não é só ter elevador. Acessibilidade é ser acessível na comunicação. A acessibilidade é ser acessível no trato. Em 2020, outro grande desafio, a pandemia da Covid-19. A pandemia, ela nos forçou a migrar para o ensino à distância. Aprender a utilizar ferramentas digitais de maneira eficiente, sem perder a qualidade de ensino. Foi um grande desafio. Foi um dos maiores desafios da nossa história como universidade, como Labomar. Funcionar remotamente, com todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão realizadas remotamente. Isso nunca havia acontecido. A pandemia criada pelo coronavírus, ela promoveu uma situação de isolamento social. Mas ficamos conectados com nossos estudantes e com toda a nossa comunidade acadêmica. Fizemos uso de várias plataformas, como os sites, as páginas web do Labomar, o Instagram do Labomar, o WhatsApp em vários grupos, o canal do YouTube, fez-se uso também da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RPN, e o uso do e-mail foi muito disseminado. Outra coisa foi o uso do Google Meet para as aulas, né? Isso, entre outras ferramentas tecnológicas que estavam disponíveis para o ambiente on e offline. Todas essas plataformas digitais foram usadas na estratégia de transformação digital, colocando todos nós conectados e com interação de atividades remotas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Neste período, foi também apresentado pela Prograde a proposta pedagógica de emergência, o PPE, que foi, para cada unidade foi adaptado. E havia situações onde as turmas praticavam atividades remotas e haviam as situações que as turmas necessitavam de atividades presenciais, laboratoriais, das disciplinas que eram teórico-práticas e das disciplinas que eram práticas. As componentes de natureza prática, elas só puderam ser realizadas no modo presencial e quando foram autorizadas. O ensino à distância foi um grande desafio, tanto quanto as condições de hardware, computadores, tablets, celulares, de software, acesso à internet para ter acesso ao conteúdo didático das atividades remotas. A tônica em todas as reuniões era a igualdade de acesso ao conhecimento, a igualdade de acesso à informação, a inclusão digital. Aprendemos muito. Cada geração conheceu seus próprios desafios. E a pandemia foi o desafio da geração que ainda hoje, em 2024, está na universidade. Tivemos que também manter o ânimo da turma. Vivemos momentos inesquecíveis. Na minha aula de oceanografia física, iniciávamos com o estudante tocando violão e todos nós cantávamos a música Sujeito de Sorte, composta por Belchior. E eu vou dizer só o refrão: no ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Além dessa música,
nós colocávamos uma canção do Gonzaguinha, Nunca Pare de Sonhar. E o refrão diz, para não ter medo, esse tempo vai passar, nasça sempre com as manhãs, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Foi fundamental enaltecer duas habilidades, empatia e solidariedade. Esse foi um tempo do fortalecimento dos afetos positivos. Bom, na atualidade, há outros desafios. Temos nossos desafios atuais, eles nos questionam sobre o papel da educação, do ensino superior no mundo digital, no mundo da inteligência artificial. Outro ponto a destacar é o papel da educação no ensino superior frente às mudanças climáticas. E frente às mudanças climáticas, acredito que fortalecer as pesquisas científicas, tendo o oceano como centro, o oceano que regula o clima, o oceano que absorve 90% do calor do aquecimento global, o oceano que absorve 30% de todas as emissões de CO2. Precisamos do oceano saudável, porque o oceano produz 70% do oxigênio da Terra. O pulmão do mundo é o oceano. Precisamos proteger a vida marinha, da qual dependemos para respirar. Precisamos reduzir a poluição do oceano. Precisamos reduzir a emissão de CO2. Essas são algumas metas para a próxima década. Para concluir, gostaria de destacar as palavras de Juscelino Kubitschek, que são muito atuais. Juscelino Kubitschek comentou sobre o projeto de universidade modelo de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro. JK disse que há 2 objetivos prioritários da universidade. O primeiro, renovação de métodos. O segundo, concepção de um ensino voltado para o futuro. E como disse Eduardo Gianetti em seu livro Trópicos Utópicos, o futuro se redefine sem cessar. Ele responde à ousadia do nosso querer. E nós, os professores e técnicos, fazemos a experiência de sermos transformados com cada nova geração de estudante que chega a cada ano. Nos transformamos com cada dificuldade que exige soluções, com cada desafio que vira projeto, com cada utopia que se torna realidade. Trabalhamos com a convicção de que a nossa UFC é a nossa casa do saber. Nossa missão, ensinar e aprender. A UFC transforma. A UFC transformou a vida de vários docentes, de vários técnicos. A UFC transformou e transforma gerações de estudantes. A UFC transformou a minha vida. Com certeza a UFC transformará a sua vida também. É um privilégio fazer parte dessa missão. Muito obrigada. Para os que não me conhecem, eu sou a professora Neide Fernandes Monteiro Veras, docente da Universidade Federal do Ceará, desde o dia 1º de março de 1976. Como vocês veem, eu sou jovem há bastante tempo, porque só de universidade eu tenho muitos anos. Fiz graduação aqui na Universidade Federal do Ceará, terminei em 1970, fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio de Janeiro, fui assessora do Ministério de Educação e Cultura e tive a oportunidade de conhecer o Brasil quase todo, porque como consultora do MEC eu ia reconhecer cursos em todo o território nacional. Sou feliz por conviver esse momento acadêmico de muito engrandecimento e significante para a minha vida profissional e pessoal. Eu quero agradecer aos meus pares, ou seja, os docentes da FACED, por terem me escolhido para ser a mentora acadêmica
nesse momento tão significante da universidade, que são seus 70 anos. Agradeço de modo especial aos funcionários técnico-administrativos, que são os gestores que levam a FACED consigo e facilitam os nossos trabalhos no cotidiano. Aos alunos, meu grande apreço por terem contribuído para eu aprender com vocês e conseguir repassar, usando a palavra antiga, e ensinar todos os saberes que eu fui adquirindo ao longo da minha jornada, como professora, como mãe, como aluna. Obrigada por tudo. Muito obrigada por esta honraria e contem comigo como pessoa, como amiga e como alguém que ama o magistério e os alunos, porque sem os alunos, os professores não são nada. Eu sou a professora Fátima Sampaio Silva, sou aposentada, pertencia ao Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará. E também dava colaboração ao programa de pós-graduação em educação, na Faculdade de Educação. Nós vamos hoje refletir sobre docência. E embora a maior parte da minha docência tenha sido exercida na UFC, eu não posso deixar de mencionar que eu iniciei a docência aos 17 anos de idade, então muito tempo atrás, como professora do curso primário, que é hoje fundamental, e do Jardim da Infância, que é hoje Educação Infantil, em uma escola particular aqui de Fortaleza, dirigida pelos jesuítas. Era o Externato de Cristo Rei, atualmente a Colégio Santo Inácio. Para o exercício da docência na UFC, eu posso dizer que tive uma formação acadêmica muito sólida, porque além do bacharelado em Economia Doméstica, eu fiz um mestrado em Desenvolvimento da Criança e um doutorado em Educação nos anos iniciais. E os conhecimentos que eu construí durante esses cursos, me embasaram para eu desenvolver uma visão, uma filosofia humanista do ensino. E essa visão fundamentou os meus valores. Os valores relacionados com uma abordagem socioconstrutivista da educação, uma abordagem que coloca não só a criança, mas o aluno como o foco do processo de aprendizagem, que valoriza a individualidade de cada aluno, que incentiva a coparticipação dos alunos nas atividades pedagógicas, que tenta criar na sala de aula um ambiente de amistosidade, de respeito. Então, todos esses valores estiveram bem na base de toda a prática que eu desenvolvi como professora da disciplina de desenvolvimento da criança nos estágios pré-escolares, estágio supervisionado no curso de graduação em Economia Doméstica da Universidade Federal do Ceará. Foram 35 anos de docência como professora dessas disciplinas. Então, se eu pensar quais são os marcos importantes na minha docência, um deles foi a oportunidade rara que eu tive de exercer concomitantemente atividades de docência, de pesquisa e de extensão. As minhas pesquisas sempre foram relacionadas com os assuntos da minha docência. E nelas eu consegui inserir muitas alunas do curso de graduação em Economia Doméstica, como bolsista de pesquisas do PIBIC. Então eu acho esse um marco para mim muito importante. E também concomitantemente as atividades de extensão.
Hoje, mesmo após a aposentadoria, eu constato o quanto esse tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, precisa caminhar junto, porque essas atividades se retroalimentam e uma enriquece muito a outra. Mais importante ainda é a evolução do próprio NDC, que se iniciou com um programa de extensão, né? Aí depois, em 2002, foi aprovado pelo Conselho Universitário com uma unidade universitária federal de educação infantil. Nós finalmente aparecemos no cronograma da universidade, né? E em 2023 se transformou num colégio de aplicação, que pode ter uma atuação bem mais alargada do que só na educação infantil. Entendeu? E aí, complementando essa informação, é necessário dizer que quando o NDC iniciou, se destinava somente às crianças da comunidade universitária, filhos de professores, funcionários técnicos administrativos e alunos. E hoje o NDC é um programa para toda a comunidade. Como as vagas não são grandes, então todo ano há uma inscrição de pessoas da comunidade e tem que haver um sorteio. Um sorteio por um número limitado de vagas, né, que as crianças podem ficar no NDC do infantil 3 até o infantil 5. Como desafios, meu primeiro desafio como professor das disciplinas era o problema da bibliografia. Porque havia pouquíssimos livros na biblioteca, né, relacionados com os assuntos que eu lecionava, né, e o custo dos livros era muito alto para os alunos, né. Então, para superar esse desafio, eu tive que recorrer a uma estratégia que eu sei que nem é legal, o Xerox, né, porque fere direitos autorais, mas era assim que eu fazia, né. De 2, 3 livros mais importantes, eu tirava a xerox dos capítulos e colocava lá no setor de xerox da economia doméstica para os alunos reproduzirem. Então foi assim que eu contornei o problema para que os alunos pudessem ler sobre os assuntos discutidos em classe. Como legado, assim, esse parte eu acho difícil estar assim, elogiando a minha própria prática, né? Mas eu acredito que o meu legado foi bem positivo, porque através do NDC foram beneficiados os docentes, os técnicos administrativos e alunos da UFC, porque os filhos estudavam lá e eles tinham a oportunidade de participar de muitas palestras relacionadas com todos os assuntos da vida familiar. E a inspiração dessa eu tenho certeza que eu inspirei muitas alunas. Eu posso dizer, tenho dados objetivos, que 3 delas seguiram a carreira acadêmica, fizeram mestrado, doutorado em educação infantil, né? E hoje 2 são professoras aqui na própria UFC e uma é professora na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E as que não abraçaram a carreira acadêmica também seguiram a área de educação infantil, fizeram concursos e são hoje professoras na rede municipal de Fortaleza, de Maracanaú e de Maranguape. Então, eu acredito que tudo que nós vivenciamos nas disciplinas e na vivência delas no próprio NDC, as inspirou a seguirem esta área de educação infantil, né? Então, assim, para terminar, eu só queria dizer que sou muito feliz por ter sido docente na UFC. Eu sempre faço uma brincadeira dizendo que eu saí da UFC através da compulsória, mas a UFC não saiu de mim, principalmente o NDC.
Bem, a primeira coisa que eu diria é que o problema da sua pergunta é porque ele fala de um impacto e eu só consigo pensar da Denise no plural, embora ela fosse uma pessoa muito singular em certa medida, né? Mas assim, como docente, né, a Denise, ela tinha uma trajetória inspiradora, e mais do que inspiradora, era uma trajetória de superação, mas que ela não fez disso uma moeda de mérito pessoal. Ela levou isso para um entendimento profundo do que era a responsabilidade social da docência, né? E eu acho que por isso a Denise, ela não tem um impacto. Ela tem não só muitos, mas como ela continua presente. Assim. Ela é uma professora que se definia como professora. Ela era uma professora que inspirava a nós todos, eu acho, como docentes, não só pelo saber que ela tinha, mas pela postura que ela tinha, pelo compromisso que ela tinha e pela forma que era ao mesmo tempo muito rigorosa, mas ao mesmo tempo amorosa, lutadora de ser docente. A Denise, na verdade, ela, apesar de eu ser da odonto e ela ser de outro setor, a gente sempre se esbarrou, né? Na empatia, na diversidade, no acolhimento. E quando eu, presidente da jornada começou em 2019, eu quis muito que a faculdade, de uma forma geral, o nosso campus, tivesse um acolhimento e uma integralização entre todos os nossos cursos. E a gente, na jornada da odontologia, a gente criou o primeiro Diversos Saberes, que seria o curso acolhendo todos os outros cursos e fazendo essa jornada. A gente ia fazer presencial, ia ser usando todo o nosso espaço aqui e, apesar da pandemia ter vindo, ela abraçou tudo e foi maravilhoso. A Denise, ela não é não dá para eu falar com ela de uma forma sucinta, porque ela era empatia, solidariedade, amor, igualdade, diversidade, ela era tudo de melhor. Então era uma das pessoas que aqui na universidade, apesar de não estar no curso de odontologia, que eu mais amava. Eu amo, porque eu sou espírita, então eu sei que ela olha por nós. E eu sempre lembro dela. A gente está na nossa jornada e ontem, na abertura, eu lembrei que a gente está fazendo Diversos Saberes, né? Segundo Diversos Saberes, sem ela, fisicamente, mas tenho absoluta certeza que ela está aqui espiritualmente. A Denise, ela consegue ser acolhimento e força. Então, é difícil falar dela e não se emocionar, porque ela era aquela pessoa que unia, que acolhia, do aluno ao servidor, ao professor, ela agregava, ela somava, e isso faz uma diferença para a gente. Então ela estava envolvida em todos os cursos, em todas as instâncias, então ela vivia o UFC e ela inspirava. A Denise, ela conseguia abraçar você, lhe dar força de onde você não tinha, era fonte de inspiração, de acolhimento, só o abraço e o sorriso, ela já conseguia elevar a gente, tirar a energia de onde a gente não tinha para continuar a nossa vida acadêmica, para continuar sendo o UFC, a força que a UFC tem. Então a Denise, ela representa muito essa força e esse acolhimento. A Denise, né, a foto dela está aqui atrás, acho que tem duas coisas que resumem a Denise, né? Duas frases. Uma frase que ela sempre dizia para os alunos, que é: as pessoas precisam ser sonhadas. E a Denise era uma professora que ela sempre sonhou os alunos. E sonhar os alunos significa você permitir que os alunos sejam, que eles tentem, e para que os alunos tentem, você, enquanto educador, tem que estar, mais do que professor, como educador, você tem que estar aberto ao erro, porque se eles vão tentar, eles, de forma criativa, eles vão errar, mas se eles não tentarem de forma criativa, eles só vão reproduzir, eles nunca vão inovar. Então ela tinha essa capacidade de sonhar os estudantes, né? E sonhar os projetos dela,
sonhar o curso. Ela foi uma das primeiras professoras, ela entrou aqui ainda como substituta, logo no início do curso. Sonhar a extensão, sonhar os seus colegas professores, técnicos administrativos, e acho que por essas relações é que ela faz tanta falta. E eu acho que a segunda palavra que define a passagem da Denise pela UFC e a importância dela para todo mundo foi quando ela foi oradora docente na formatura, e ela disse: sempre disseram para mim que meu lugar não era aqui. E ela está na universidade como professora doutora, na Universidade Federal, me remete ao porquê que a universidade existe. A universidade existe para transformar a sociedade. E quando você oportuniza uma pessoa que vem da mais alta vulnerabilidade social, se tornar doutora em sociologia e professora de universidade pública, e ela devolve todo esse conhecimento na forma de uma das professoras mais bem avaliadas que nós tínhamos no curso, e uma das melhores extensionistas que eu conheci, e formadoras de pessoas, né, porque ela formava não só profissionais, mas também pesquisadores na pós-graduação, e pessoas enquanto pessoas, né, como seres humanos. A universidade, ela tem uma razão de ser. Então acredito que essas duas frases, elas talvez resumam o que era a Denise para a UFC. E para a vida, ela gostava muito de uma frase que está ali na parede, que é: ideias são a prova de bala, né? Elas sempre vão sobreviver ao tempo. Quando eu penso em o impacto da Denise na UFC, eu acho que resgatar e inspirar esses alunos da licenciatura intercultural indígena, né, junto ao PIBID, que foi de 2011 a 2016, 2011 a 2017, por aí, acho que foi algo assim. Mas o começo foi muito conturbado, e ela conseguiu, né, com o modo dela de ser, com a transparência, com a forma extrovertida, cativar todo mundo, reverter realmente essa visão equivocada que o pessoal tinha dela por ter sido indicada por uma outra pessoa que não era bem vista. Acho que esse é o maior impacto que eu vejo na UFC. E claro, quando se fala dela enquanto docente, e docente que inspira, de inspirar os alunos a, mesmo com medo, ir. Né? Eu tenho medo, eu não sou aceito, ninguém gosta de mim. Vai, com medo, sem aceitação, vá. Faça o seu caminho, trilhe o seu caminho. Ela tinha uma frase que ela dizia assim, com um dos alunos do LES, dizia assim: eu fui sonhado, né, o autor não lembro agora, eu fui sonhado por alguém, você precisa ser sonhado por alguém. Mas eu acho que a Denise conseguia inspirar os estudantes a cada um a se sonhar primeiro. Então acho que fica esses dois impactos aí, né? A pacificação e a integração do PIBID, Li, Lise, que era só o Li, que era a licenciatura intercultural indígena, e essa forma dela inspirar os alunos de se sonhar, de acreditar em si, de mesmo com medo acreditar no próprio sonho e seguir. Tem um impacto, né? O primeiro, vida. O trabalho da professora Denise, eu chamei ela assim o tempo todo e eu ainda não consigo, né? Assim, enfim. A professora Denise chega numa atuação de um trabalho que é tentar, a partir da sociologia e tantos outros conteúdos, dizer que a vida, sobretudo da classe popular, das existências periferizadas, também devem estar na universidade. Há uma atuação que não fala só sobre conhecimento científico, mas um conhecimento e uma atuação afetuosa, compromissada, em busca inclusive de uma vida muito compartilhada e um mundo dividido em uma terra que é para todo mundo. Então, o primeiro impacto, vida, é sobre a gente conseguir ter espaço, ter direito de ter uma vida digna, que a gente use a nossa atuação, o nosso conhecimento em favor das pessoas e não sobre uma troca de diploma só pelo emprego. Emprego é importante, principalmente a gente que é da classe trabalhadora, né? Mas é de que nós temos a dignidade de poder pensar, a necessidade de poder se articular e o compromisso de uma vida que precisa ser ampliada. Eu acho que ela
deixa um legado, né, na experiência de... Ela consegue trazer uma ideia de humor, ela conta uma história, ela narra a trajetória e essa trajetória que ela narra, ela inspira. Acho que é a coisa que ela ensina, né, dentro da experiência que eu tive do contato com ela aqui nesse plano, ela é uma pessoa inspiradora. E na hora que ela faz essas contações de história, com muito humor, sobre tragédias às vezes, né, ela consegue deixar uma lição de vida. E nessa lição de vida ela consegue inspirar, dar esperança, mobilizar para uma transformação daquele status que a pessoa está vivenciando ali e não sabe como é que sai. Então, se for assim, sintetizar em poucas palavras, é a inspiração. Ela deixa inspiração para a gente superar os desafios que a gente passa para a mudança. Bom, gente, a Elidiara nasceu em 18 de fevereiro de 1963, em Fortaleza. Segundo a mamãe, foi o melhor parto. E ela é filha de um comerciário e uma dona de casa, né? O papai foi alguém que foi muito pobre e transformou a própria vida através do estudo. Não ficou rico, mas quando já tinha a Elidiara e a Eliara como filhas, a Elidiara é a segunda, o papai passou no vestibular para direito. Entendeu bem? O papai comerciário e depois se tornou cobrador. Então, dentro da Elidiara existe um exemplo de transformação pelo estudo. E o papai foi uma pessoa que disse para mim, da maneira dele, né, que só se interrompe um ciclo intergeracional de pobreza através do estudo. A Eliara mais velha, que é esquizofrênica, não pôde fazer isso, doía no papai e na mamãe, mas o papai dizia o seguinte, né, que a Eliara era psicóloga e a Eliara assistente social. O papai dividia, né? O papai às vezes tinha dó de dizer que a Eliara era esquizofrênica e não conseguiu completar os estudos, então o papai pegava uma graduação da Eliara emprestada e dava para a Eliara. A Eliara fez psicologia e assistência social e nos confessou mais de uma vez que fez psicologia para tentar curar a irmã e viu que não era possível, né? Eram grandes amigas, a Elidiara e a Eliara, mas a Eliara, no final da adolescência, passou a ser esquizofrênica e com comunicação dificultada, etc., que foi uma dor muito grande para minha família, como é natural, não tinha nascido ainda, e para a Elidiara também. Mas a Elidiara já tinha aí um segundo teste. O primeiro teste é uma pobreza, né? Uma pobreza. Então, o segundo desafio da Elidiara, foi além dessa pobreza, foi acompanhar aí muito de perto o adoecimento da minha irmã Eliara. Então, a Elidiara fez psicologia, serviço social, tinha nota para passar no que quisesse. Medicina, ela sempre foi muito CDF, ela e a Eliara. A Eliara estudou muito, se ficar esquizofrênico, estudava demais, a Eliara estudava demais, eu estudei bastante, né? E o Elialdo nem tanto, o Elialdo era mais normal nesse aspecto aí. Nós viemos depois, o Elialdo em 71 e eu em 77. O Elialdo também ficou doente, né? Teve uma encefalite. A gente ama muito a Eliara, do jeito que ela é, eu não conhecia outra Eliara. E ficou muito claro a nossa união para mim, que sou mais jovem, quando o papai morreu, né? E agora, quando a Elidiara deixa essa vida, tudo fica muito triste, muito mais triste, mas em compensação fica o grande legado da Elidiara, que é o amor.
A Lidiara sempre foi uma menina muito espervitada, muito danadinha, entendeu? Pequenininha, magrinha. Foi muito magrinha a maior parte do tempo na vida dela, mas muito, muito magra mesmo, entendeu? E muito pequenininha, mas corria e tomava a frente das iniciativas, enquanto a Eliara, mais velha, era mais tímida. A Lidiara chegou a defender a Eliara no colégio. A Eliara sofria bullying, alguma coisa, e a Eliara estava calada, a Lidiara ia lá enfrentar quem era mais velha, peitar, botar o dedo. Isso é os relatos aí de colégio 7 de setembro que a gente ficou sabendo, através da mamãe, através da própria Lidiara e de amigas. Falava de musicoterapia. E a musicoterapia foi importante também, porque a mamãe teve um problema mental, a mamãe teve um cobreiro, uma subdosagem de remédio para dor, sentiu muita dor durante pelo menos uns 30 dias, com a quantidade menor de remédio, e a mamãe deu uma saída assim do ar, né? A mamãe ficou com a demência senil, né? Diagnosticada. E a Lidiara, na musicoterapia, tinha muita fé que ela voltasse. A mamãe voltou integralmente. Demorou 5 ou 6 anos. É um caso que eu conheço de pessoa com doença mental ficar curada da saúde. É o único caso. Então a Lidiara, o que é que ela levou de valores, né? Para a sala de aula e para o seu trabalho, né? Ela trabalhou com recursos humanos, né? Departamento pessoal há muito tempo, às vezes até perto lá de casa, na Brasileira Transporte e Turismo, Expresso de Luxo, etc. Ela depois passou um concurso na faculdade. Ela levou de valores um reconhecimento da importância do estudo e do conhecimento. O estudo como transformação pessoal, transformação da sociedade, e o conhecimento como transformação da pessoa, na dimensão mais completa, entendeu? Ela acreditava muito nisso, mas acreditava também na espiritualidade, entendeu? Sempre defendeu muito a espiritualidade, todas as espiritualidades. Gostava muito de orar. Quando eu estava numa fase mais religiosa, ela me chamava para a casa dela para eu orar para ela. Os desafios que ela viveu na vida, que não foram poucos, ela superou muito com a espiritualidade e com a intelectualidade. Então, por exemplo, ela fez o concurso para a Universidade Federal de Ceará. Ela foi para 3 médicos, os 3 médicos viram o pulmão dela, descobriram que o pulmão dela tinha uma má formação, uma fibrose, sei lá o que era, e um pulmão todo não funcionava e o outro só funcionava uma parte. E ninguém queria dar para ela fornecer o documento autorizando ela a trabalhar, como se fosse um laudo médico autorizando ela a trabalhar no UFC, né? E aí um último médico, o Dr. Luiz Teixeira, eu preciso conhecer esse cara, não sei como é que é esse cara, nessa época ele já era idoso. Tomara que eu conheça o Dr. Luiz Teixeira, disse que, olha, o seu pulmão, não sei como chegou nisso, mas se acostumou com o seu jeito de ser. Você não vai morrer de problema pulmonar, não. E de fato ela não morreu de problema pulmonar. Ela morreu de câncer, entendeu? Oriundo do ovário que teve metástase na cavidade abdominal, mas não teve o problema do pulmão, entendeu? E ela tinha muita fé, não, eu não arrisquei esse pulmão que vai me detonar, não. Assim como ela tinha muita fé de sobreviver mais tempo ao câncer que a vitimou. Ela descobriu 60 dias faleceu. Embora eu precise reconhecer, deixar aqui claro para todos, que ela fez um discurso muito lindo, 15 dias antes de falecer, mais ou menos, no meu aniversário. Eu vim para Fortaleza curtir meu aniversário, ela falou, ó, eu vou lutar, eu acredito muito na minha cura, vou fazer o que for possível, se eu tivesse 1% de chance, eu iria lutar, e a luta é importante, independentemente de qual seja o resultado da luta. A pessoa tem a grandeza de conseguir dizer isso na frente dos amigos, dos parentes, com o corpo já esquálido, né, com sinais visíveis de deteriorização desse corpo físico. Então é de uma grandeza muito grande. Ela teve outros tantos desafios que podem ser ilustrados aí pelos seus milhões de amigos que ela tem por aí. Eu tenho 1000 que eu posso dizer que quando saiu de casa, a contrariedade do seu pai, enfim, foi uma pessoa que desafiou preconceitos, que desafiou ideias pré-estabelecidas, então ela sempre esteve à frente. Ela é a pessoa mais progressista possível, entendeu? Mais compreensiva, mais empática. E ela deixou legado aí de amor no trabalho, amor no estudo, amor no trato com os amigos, com os alunos, com os colegas e com
a família. Não tem tamanho a dor da falta que a Lidiara faz na nossa vida. Não existe tamanho, não. E aí todos nós da família morremos um pouco da nossa carne e da nossa alma se esmirilhou, saiu desse mundo. Mas eu tenho uma fé que é tributária da própria existência da Lidiara nesse mundo, e eu tenho uma esperança muito grande de encontrar com ela um dia. E se não for possível da maneira que eu imagino encontrar com ela um dia, que eu consiga aproveitar a presença dela na minha vida, que no meu caso durou 47 anos, dessa que foi uma pessoa mãe e irmã ao mesmo tempo. Deus está com você, Lidiara.